Bom, pessoal, sábado, né? Tô aqui de roupa informal, vocês nem estão acostumados a me ver assim, mas de qualquer maneira entrei em contato para falar a respeito da apresentação. Ainda falta um tempo, né? Mas muita gente tem me perguntado: professor, como é que é a apresentação? O que nós temos que nos preocupar, etc. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que essa é uma apresentação completamente oral, não existe nada a ser entregue por escrito, e essa apresentação vai ser em face de uma banca de 2 professores ou do mínimo dos mínimos um. Eu acho que o interessante é que seja com no mínimo 2 professores, mas às vezes acontece de precisar ser apenas com um. Então, vocês vão ter 5 minutos para apresentar sobre o tema. Esses 5 minutos vocês devem dividir entre todas as pessoas, porque afinal de contas eles vão. A nota é uma nota individual, não é uma nota pelo grupo, e por isso todos devem de alguma maneira falar. Professor, mas o meu grupo é um grupo muito grande, será que dá para todos falarem em 5 minutos? Até dá, mas fica meio ridículo, fica uma coisa meio assim jogral, né? O que eu normalmente indico nessa situação? Olha, 2, por exemplo, apresentam, ou 3 apresentam, e depois os outros 3 ficam para as respostas das perguntas, porque os professores vão fazer perguntas logo depois, e vocês têm 5 minutos, e cada professor tem 5 minutos, acaba sendo 15 minutos de apresentação, é tempo suficiente para que todos falem, só que, claro, se todos quiserem falar em 5 minutos, vai ser muito difícil. É importante falar. É impossível, afinal de contas, não falar nada. Né? Isso vai ser ou na hora da apresentação ou na hora das respostas. Tá, professor? Mas onde é que eu pesquiso? Como é que eu pesquiso? A primeira coisa fundamental é que algumas semanas atrás, logo quando eu lancei os temas, foi junto um texto, tá? Um texto onde tem os temas, as perguntas prováveis de serem feitas, o que se espera e alguns livros a serem procurados. Bom, aqueles livros é óbvio, é o mínimo. Né? Ou seja, ler aqueles livros ou aqueles textos ou ver aqueles filmes que ali são indicados é o mínimo. Tá, professor, mas além do mínimo, o que eu posso fazer? Tu podes sempre perguntar para os outros professores, eles estão preparados para isso. Mas vocês podem procurar na internet também o tema de vocês. Tem que ter, claro, cuidado para que seja uma fonte garantida, alguma coisa que tenha algum tipo de referência. E os vários livros, afinal de contas, que tratam sobre o tema de vocês. São todos temas centrais dentro da discussão jurídica do semestre. Então é interessante que vocês, ou vocês podem pelo menos procurar isso nos livros de direito e nos livros de sociologia, nos livros de filosofia, tantos outros que são possíveis fazer. Bom, os professores vão perguntar basicamente, ou melhor, baseado naquelas perguntas que ali estão, mas eles só perguntam isso? É claro que não, eles vão perguntar outras coisas também, e por isso dominar aquele tema é bastante importante. Professor, é uma pesquisa séria, eu entendo, mas será que roda essa cadeira? Né? Isso é uma coisa que já me perguntaram várias vezes. Olha, rodar roda, né? Mas eu te conto que é muito menos do que roda uma cadeira comum. Se tu fizeres a pesquisa certinho, se tu fores lá com seriedade, etc., tu vais passar com tranquilidade. Tá? Mas é necessário fazer essa pesquisa, não pode ser de um dia para o outro. Né? É necessário, afinal de contas, que vocês tenham um esforço prévio que se dá exatamente nessas semanas que antecedem a apresentação. A data para apresentação eu ainda não tenho, eu em breve vou enviar, mas eu ainda estou dependendo que vocês me mandem os turnos, tem vários, sobretudo de Porto Alegre, que não me mandaram aí dos turnos, e eu ainda não consegui fazer as bancas. A priori, nessa semana não vai ter provas. Eu sei que houve algumas provas marcadas por engano, a priori eu acredito que essas provas não vão prevalecer, tá? Vocês não precisam se preocupar com isso por enquanto, mas isso a gente vai conversando também. Bom, eu acredito que postura, né? Às vezes as pessoas me perguntam, professor, preciso com uma roupa especial? Não, né? Não precisa, ou seja, é tudo tranquilo. O espaço é de amigos, o espaço é de construção do conhecimento, ou seja, não precisa haver tensão maior do que o do dia a dia da sala de aula. Claro, tu vai falar, sempre tem um pouquinho, mas assim, não precisam se preocupar, os professores são todos amigos, amigos de vocês, né? Não existe nada de mais terrível. Claro,
se dirigir, né, à banca, dizer, o senhor professor e tal, minha colega vai falar agora, mas nada que fuja do normal. É uma apresentação a rigor, bastante tranquila, que claro, tem que ser preparada, mas também vocês não têm que enlouquecer. Às vezes tem os alunos que enlouquecem, estudam, depois nem dá tempo para falar tudo que eles estudaram, tá? Estudar sempre é bom, mas assim, não precisam ficar numa angústia assim que, mas é só o projeto, é o grande momento. Não é o grande momento, é um primeiro momento, né? Um primeiro momento de tantos grandes momentos que vocês vão ter dentro da formação de vocês na faculdade. Então, queridos amigos, acredito que seja mais ou menos isso. Eu vou pedir desculpas para dar uma lidinha, porque eu anotei aqui para ver se eu não esqueci nada, né? Acho que nada. Vocês estão me mandando os turnos, tá? Vai ser no horário da aula de vocês, com os professores de vocês. Pode ser que alguém tenha que ir na aula num dia que não vai, alguém que não faça todas as cadeiras, talvez seja forçado aí num dia que não, tá? que não iria normalmente. Caso haja algum problema, né, me mandem um e-mail que a gente dá um jeito. Quanto aos grupos, tá? Os grupos estão formados, eu vejo poucas pessoas fora de grupo. Mas só para deixar isso bem claro, se até uma semana antes vocês tiverem um grupo e quiserem escrever, vocês podem escrever, eu vou dar um tema, não tem problema. Claro que esse grupo vai ter que trabalhar feito um louco nessa semana, mas não é impossível. Do mesmo jeito, se tu tá perdido e não tem grupo, é melhor que tu me procures um grupo, ainda há tempo, tem um monte de grupo que tem poucos membros, vale a pena dar uma procurada. Até pelo seguinte, a apresentação vale 6 pontos. E 6 pontos é muito. A pessoa, para aprovar nessa cadeira, tem que fazer a apresentação. Tá? Depois nós até temos uma apresentação individual para mim, mas essa apresentação vale menos. Tá? É melhor não ir até essa outra apresentação. Melhor é tentar fazer dentro da apresentação normal, que vale uma pontuação maior, que tu tens como dividir com os colegas, não é tu com o professor, né? E afinal de contas, sem dúvida nenhuma, até o último momento, tu me manda um e-mail e diz assim, professor, entrei no grupo tal, eu boto ali, não tem nenhum problema, tá? E a rigor, até na banca. Se tu chegar para a banca e dizer, olha, eu falei com o professor Leonardo e tal, ele não, meu nome não tá aí, mas a gente quer entrar no grupo, não tem problema, tá? Só não deixem de procurar grupo. Nada está perdido até o presente momento. Queridos, eu queria desejar para vocês, eu acho que eu vou mandar outro vídeo mais perto, mas eu queria desejar para vocês uma boa apresentação. Eu acho que é um momento importante da vida acadêmica de vocês, é um primeiro momento, mas é um momento assim a ser lembrado. Então, espero que vocês tenham uma boa apresentação e que essa cadeira tenha deixado em vocês uma boa lembrança, né? Afinal de contas, vocês leram um livro espetacular, viram um filme também, que eu considero um filme muito bom, e agora vão ter esse grande apoteose aí, que vai ser a apresentação de vocês em face de uma banca. Então, é isso nessa tarde de sábado. Foi um prazer ter falado com vocês. Espero que dê tudo certo até o final do semestre. Um grande abraço